Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Lens Book Corner, onde todas as semanas eu partilho convosco conteúdo literário. Ora bem, esta semana o que é que eu venho falar? Da minha relação com clássicos da literatura, coisa que já referi muito vagamente noutros vídeos, mas hoje vamos finalmente perceber qual é a minha relação com os clássicos da literatura. Antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal e colocar gosto neste vídeo, sabem que é sempre importante, e partilhem com a vossa família e amigos, com toda a gente. Ora então, vamos começar. Primeiro, eu vou partilhar com vocês dois clássicos da literatura que se tornaram facilmente em dois dos melhores livros que já li. Efetivamente, como já toquei um bocadinho no assunto, a minha relação com clássicos da literatura não é a melhor. Eu comecei a lê-los há relativamente pouco tempo, até lá pronto, li outro tipo de livros, mas comecei a demonstrar algum interesse por livros mais antigos, mais clássicos, por assim dizer. E então, como toda a gente sabe, há muitos livros que são considerados grandes clássicos da literatura, muitos deles escritos há bastantes anos, há séculos atrás. E eu então comecei aos bocadinhos a ler um bocadinho desse tipo de livros. Qual é o problema? Tenho-me confrontado com um bocadinho de decepção, não vou mentir. Neste momento eu li 5 desses livros, tenho muitos outros que quero ler e que vou experimentar. O facto de eu não ter gostado de alguns não significa que não vá experimentar outros, porque não são todos iguais, mas efetivamente estes 5 já me dão para formar aqui um bocadinho de uma opinião. Vou começar, como disse, pelos dois que mais gostei de ler e que se tornaram facilmente em dois dos meus livros preferidos. Ora então, o primeiro, como eu referi no meu vídeo anterior, é Frankenstein. Um clássico da literatura, de Mary Shelley. É dos melhores livros que já li, foi o melhor que li o ano passado, mas é dos melhores que já li sempre. É um livro maravilhoso, não vou entrar em detalhes na história porque efetivamente já falei nisso no meu vídeo anterior, se quiserem ir verificar os melhores livros que li em 2022. Eu vou tentar deixar o link aqui em baixo na descrição, mas este livro é muito bom. É um livro maravilhoso, é um livro, eu nem consigo explicar, é tão atual, é tão relevante. Obviamente a história em si é fictícia, é algo que não acontece, que não pode acontecer, por assim dizer, no mundo normal, mas tudo o que está por detrás é muito relevante, porque estamos a falar de traços de personalidade, estamos a falar de questões associadas ao ser humano e características do ser humano que são tão relevantes, apesar deste livro ter sido escrito há imenso tempo atrás. Portanto, um clássico da literatura que, sem dúvida, me deixou encantada foi Frankenstein, de Mary Shelley. Outro clássico da literatura que também mencionei no meu vídeo anterior foi Um Conto de Natal, de Charles Dickens. Um livro maravilhoso, um livro, mais uma vez, pronto, também falei na história dele no vídeo anterior, portanto não quero entrar em detalhes novamente, mas é um livro espetacular, é um livro extremamente relevante. É um livro ótimo para ler no Natal, sem dúvida, é um livro que é bastante característico, a época atrai este tipo de leituras, o próprio inverno, aquele aspecto de conforto, de quentinho, é muito bom. Sinto que este livro também foi escrito há muito tempo, mas continua a ser bastante atual, continua a ser bastante relevante e a história em si é maravilhosa. E este livro eu penso que consegue ser facilmente percebido por qualquer idade, portanto mesmo, sei lá, crianças mais pequenas até conseguirão perceber este livro. Não é um livro que tenha uma escrita ou que tenha uma história muito difícil de captar, portanto crianças mais pequenas poderão facilmente perceber. E estes são, de todos os clássicos que eu li, os dois que eu efetivamente gostei bastante. Agora, vamos aos 3 que me deixam muito a desejar. Portanto, um que eu li mais recentemente, eu penso que li o ano passado também, é O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Ora bem, quando eu comecei a ler este livro, as expectativas eram altas, não vou mentir. Toda a gente fala deste livro, toda a gente adora este livro. Eu conheço muitas pessoas que têm este livro como um dos seus preferidos. E, portanto, para mim a expectativa era altíssima. Eu adquiri este livro e quando comecei a ler já estava certa de que
ia ler este livro e ia acabar com uma sensação maravilhosa. Ora bem, eu à medida que ia lendo o livro, cada vez gostava menos e chega a um ponto em que nós nem sabemos bem, ora bem, será que isto vai melhorar, será que não? Continuo a ler, paro por aqui. Pronto, o livro não é grande, portanto não havia necessidade de não ler, por assim dizer, mas a verdade é que não consegui gostar, não me identifiquei de todo com as personagens, muito menos com a personagem principal. Não gostei da história, achei que, ora bem, uma das razões pelas quais as pessoas gostavam muito deste livro era o facto de poderem, da descrição da pintura, por assim dizer. Portanto, basicamente o retrato de Dorian Gray, temos aqui um homem de quem é feita uma pintura, e essa pintura tem uma relação muito estreita com a pessoa em si, ao ponto de a pessoa se tornar má, por assim dizer, cometer atos atrozes, e no entanto a sua figura nunca muda, ele não muda com o tempo, ele não envelhece. Tudo de mal que ele faz reflete-se na pintura, portanto no quadro. O quadro em si vai ficando cada vez mais grotesco e a pessoa em si está sempre imaculada. E muito do que eu ouvia relativamente a este livro era o facto da escrita ser fenomenal e conseguirmos perceber pelas palavras que eram utilizadas o quão grotesco era esta pintura, o quão grotesco este quadro era, e era horrível olhar para ele e metia medo. Eu não tive essa sensação, eu sinceramente não conseguia sentir absolutamente nada. A leitura para mim era estranha, a escrita era oca, eu não consegui efetivamente perceber o quão grotesco, digamos assim, era o quadro, não consegui ficar com essa vibe, por assim dizer. Não gostei, sou sincera, da personagem principal, acho que é horrorosa. Como pessoa não tem interesse absolutamente nenhum, nem sequer, nem é o facto de ser má, porque nós temos muitos livros com personagens más, mas que têm demasiadas camadas por si, a personalidade consegue cativar, nós conseguimos tentar desdobrar aquela personalidade e tentar perceber o que é que efetivamente está por detrás daquela maldade. Não é o caso, eu não consigo perceber esta personagem. É uma personagem que para mim caiu do céu, caiu ali no livro, literalmente, parecia que nem fazia bem parte da história ao início, depois caiu ali, o livro é à volta dele e eu não consegui perceber, não consegui gostar. Sinceramente fiquei bastante desiludida com este livro e, portanto, é um dos clássicos da literatura que me deixou muito a desejar. Depois tenho um livro que até li antes do Retrato de Dorian Gray, que é O Eterno Romeu e Julieta, de Shakespeare. Ora bem, em relação a este livro já não vou dizer que tinha muitas expectativas, porque efetivamente não era um livro que eu tivesse visto muitas reviews ou muitas opiniões, e algumas das que tinha visto inclusive não eram as melhores. Diziam que efetivamente a história não... o hype é muito grande para o que temos, para o que a história diz. Portanto, eu não tinha grandes expectativas, mas também não tinha baixas expectativas. Foi um livro que eu li, pronto, por ler, para tomar conhecimento. A verdade é que não consigo perceber sequer porque é que isto é considerado uma eterna história de amor, e meu Deus, quase que todos os romances, todas as histórias de amor querem ser como Romeu e Julieta. Eu não consigo perceber porquê. Isto é trágico, isto é uma tragédia, isto não tem nada de bonito. Ao mesmo tempo é trágico, portanto não tem nada sequer que atraia, não há justificação para as pessoas quererem uma história de amor assim, porque não é preciso. E depois ao mesmo tempo não faz sentido nenhum. Muita gente não sabe, mas a Julieta é pouco mais que uma criança nesta história. Portanto, quando nós pensamos em Romeu e Julieta, nós estamos a pensar em dois jovens adultos no seu início, não é de romance. Não, ela é pouco mais que uma criança. O Romeu é pouco mais velho que ela também, e a história é triste, é trágica, e no final consegue ser bastante estúpida, muito sinceramente. Lá está, o final se calhar para muitos é o que dá caráter à história. Para mim é um motivo mesmo de estupidez. As mortes são estúpidas,
É literalmente, eles morreram sem razão, quer um quer outro, morreram sem razão nenhuma, não havia necessidade para isto ter acabado assim, e se calhar para muitos é o que atrai, mas para mim é mesmo algo do género, não, isto é mesmo estúpido. Portanto, pronto, infelizmente, Romeu e Julieta também não é um romance que me tenha atraído. Não é que eu tivesse grandes expectativas, como já referi, portanto não foi como o caso do Retrato de Dorian Gray, mas depois de ler, passava bem sem ler, sou sincera. Por fim, este livro eu deixei pior para o fim, obviamente, na minha opinião. Efetivamente, eu antes de comprar o livro, eu não tinha visto sequer reviews, portanto eu não sabia quais eram as expectativas, como é que o livro estava cotado, se as pessoas liam e gostavam, se não interessa. Portanto, eu comprei este livro, andava para ler há anos. Ele é um livro bastante espesso, é um livro um bocado caro, e eu então andava à procura do melhor preço, até que encontrei e comprei. Eu tenho-vos a dizer que estou a ler este livro ainda há mais de um ano, e o livro tem cerca de 700 páginas e eu ainda só li metade e falta-me a outra metade e não sei quando é que vou arranjar coragem para ler. E estou a falar de Moby Dick, de Herman Melville. As palavras são poucas para descrever a minha sensação por este livro. Este livro ele tem literalmente 700 e poucas páginas, 700 certas, e eu penso que estou por volta da página 350, portanto eu estou mesmo a meio, e estou mesmo a meio há mais de um ano. Eu não consigo sair da cepa torta, como se costuma dizer, com este livro, porque é um livro tão chato. É tão chato, é uma coisa, ele descreve as baleias e todas as espécies de baleias, isto quase que dá a ideia de que é um livro de consulta. Pelo pouco que eu li, que foi só metade, ainda falta a outra metade, mas pronto, eu já consigo perceber mais ou menos para onde é que a história vai, e obviamente que entretanto também já fui vendo reviews e já sei mais ou menos como é que a história acaba. E para mim isto é daqueles livros que estas 700 páginas resumiam-se assim em meia dúzia. Porque o que eles querem explorar, ou eles querem não, o que o autor quer explorar, parece-me é muitas vezes uma certa faceta do ser humano, que é um bocado aquele orgulho. Portanto, isto basicamente, nós temos aqui este Moby Dick, é uma baleia que em seu tempo feriu um capitão, portanto um capitão que estava num navio baleeiro, cuja função era caçar baleias para fazer óleos e por aí fora, e portanto esta baleia feriu este capitão, ele ficou sem uma perna. E depois este homem ganhou um tal ódio à baleia que tem como seu objetivo de vida caçá-la e matá-la, ponto. Portanto, a vida dele depois daquele ataque resume-se a caçar a baleia e matar a baleia e pronto. E claro que nós pensamos, mas quer dizer, o que é que ele estava à espera que a baleia fizesse? Claro que ele tentou atacá-la, tentou matá-la, ela defendeu-se e obviamente atacou a ele. E ele ficou sem uma perna. Portanto, isto acaba por jogar um bocado com aquela faceta do ser humano, que às vezes nós ficamos com certas obsessões a coisas que fogem do nosso controle, a coisas que não têm razão de ser. Ele está-se a debater com um animal, ele está a querer, portanto, o julgamento dele está a ser afetado pelo julgamento de um animal muito para mais, um animal marinho, uma baleia. Vão-se tentar defender, qualquer animal que seja atacado vai-se tentar defender. Portanto, o que é que ele estava à espera que a baleia fizesse, não é? Mas, basicamente, a história revolve à volta disto. Claro que temos bastantes personagens, temos imensas descrições, é um livro muito, muito descritivo. Tem um capítulo inteiro, e é enorme, dedicado a cada tipo de baleia, e acho que é desnecessário. Para quem está a ler, isto é extremamente chato. Esse capítulo já o li, das descrições das baleias, obviamente, como devem calcular, não fica nada retido, porque não dá, é um tópico que efetivamente não tem grande interesse,
E lá está, eu gosto de livros descritivos e é bom quando um livro é descritivo, seja do ponto de vista de personalidade, seja do ponto de vista das paisagens, do ambiente, de muita coisa, mas chega um ponto em que a descrição é exagerada e chega um ponto em que o leitor já não está a processar, à medida que vai lendo já não está a processar a informação e portanto, não, pronto, infelizmente Moby Dick é um clássico, eu ainda vou obviamente acabar, não sei quando, não tenho expectativas, nem estou a pôr um objetivo para acabar este livro, eu irei pegar nele, irei continuar a ler e depois venho aqui fazer um videozinho quando chegar ao fim para vos dar uma opinião mais fundamentada e com todo o livro lido, mas para já, a nível de clássicos da literatura, é isto que tenho para partilhar com vocês. Estes são os 5 que já li até ao momento, há muitos mais para ler que eu vou ler, eu não vou deixar que, obviamente, más experiências afetem outros livros que podem até ser maravilhosos, como eu tive 2 exemplos, como vos referi no início, mas efetivamente, clássicos da literatura e eu é uma relação muito estranha. E pronto, espero que tenham gostado. Este foi o meu vídeo dos clássicos da literatura. Comentem ali em baixo, digam se já leram, os que já leram, se já leram este, o que é que acharam, se já leram outros e também o que é que acharam. Não se esqueçam, subscrevam o canal, partilhem com amigos e familiares e coloquem gosto. E até à próxima. Tchau!